como insumo esta experiencia, este intercambio. Les cuento un poquito al grupo y a la profe, y de paso presentamos institucionalmente. Vamos a hablar un poco en portugués, un poco en español. Yo creo que si hablamos despacio, podemos comprenderlo, y si no, preguntamos, tenemos duda de alguna palabra o alguna cuestión. La Universidad Católica de Salta le da la bienvenida a la profesora Fabiana Antunes, que es la Universidad Unijuí de Río Grande do Sul, de Brasil. Hace algunos meses se firmó un acuerdo y se realizó una actividad, un seminario, un networking de trabajo entre los y las docentes de ambas universidades. Se tocó el tema de inclusión, el tema de investigación, el tema de la educación física escolar, el tema del entrenamiento, y después quedaron otras temáticas más para seguir avanzando. Hoy nos reunimos en este formato, en una clase de espejo, de modo virtual, con la intención de que, por supuesto, en un futuro no muy lejano podamos hacerlo presencial, tanto los docentes, las docentes, como también los estudiantes, que puedan hacer una movilidad, una experiencia. Bueno, como extensión y parte de la universidad, le doy la bienvenida, benvina profesora Fabiana, muito obrigado por su presencia y la posibilidad de poder compartir con nosotros. La cátedra se denomina Política, Gestión y Administración Educativa, y tiene como eje la gestión de un proyecto con sus pasos: diseño de proyecto, implementación, sistematización y socialización. Hoy los estudiantes, las estudiantes del grupo están en la etapa justamente valorativa, evaluativa de sistematización y próximamente de socialización. A nosotros nos parecía muy interesante que la profesora Fabiana pudiera compartir, y ahora va a hablar ella, y después vamos a tener una etapa de disertación de la profe, pero con posibilidad de intervenir, de preguntar, de consultar, y después, bueno, un momento más de reflexión y de cierre. Un poco la profesora nos va a compartir qué es lo que viene haciendo su universidad, los proyectos, de qué manera se vienen trabajando, son proyectos más integrales. Bueno, ya va a denominar un poco de qué se trata y cómo. Así que, Fabiana, bienvenida de parte de la cátedra, del grupo, y ojalá tengamos un encuentro de intercambio, crecimiento y reflexión de nuestro campo laboral y también de nuestra vocación, que es la educación física. Muchas gracias. Obrigada. Estão todos me ouvindo bem? Sim. Vou falar bem devagar, né? Porque quando a gente começa a falar rápido, a gente se enrola. Então, pretendo falar bem devagar. Caso não entendam, né, alguma questão, vocês podem aí perguntar, certo? Lembrando que também é a minha primeira vez aqui no Zoom, então também não tá aparecendo um monte de mensagens do lado aqui, também não sei, estou com medo de clicar e sair da sala. Então, qualquer coisa vocês abram o microfone ou coisas assim. Deixa eu então compartilhar minha apresentação com vocês. Está aparecendo aí? Sí, sí, se está viendo del grupo. Pueden ahí como también, si lo están viendo todos, todas, nos avisan. ¿Sí? Vale. Sí, sí se puede ver. Perfecto. Sí, profe, sí se puede ver. Vale. Então, primeiramente, agradecer o convite do professor Luciano, né? Em especial também a professora Alfonsina, né? Que foi me passado, que é a prof da disciplina de vocês, né? E também pela interlocução aí do professor Robson Borges, que é o meu coordenador de curso aqui da Unijuí, né? Que fez aí o convite
para me trazer um pouco para vocês aí da experiência dos projetos integradores, a qual eu estou à frente aí já desde a implementação no currículo do curso de Educação Física da Unijuí, certo? Então, primeiramente, então, eu gostaria de mostrar para vocês que eu vou partir, né, deste caminho para não me perder, né? Então, vou trazer, então, um relato da experiência, né, dos projetos integradores, e daí a gente faz uma socialização de dúvidas. Claro que, se não entenderem alguma coisa, vocês podem me questionar durante a nossa fala, tá bom? Então, dizer para vocês também que eu fiquei muito feliz em saber que a Universidade Católica de Salta, a qual vou visitar Salta em janeiro, né? Estava falando para o professor Luciano que estarei aí nas minhas férias. Então, que tem aí mais de 55 anos de vida educacional, né? E também, em especial, a Escola de Educação Física, né? Que está fazendo esse trabalho de interlocução aí, Argentina, Brasil, e que isso é de grande valia na experiência dos alunos, né? Principalmente. Então, eu trabalho desde 2014 na Unijuí, né? Meu nome é professora Fabiana Vitória Nunes. Eu trabalho no curso de Educação Física e no curso de Pedagogia da universidade, né? Então, eu tenho formação em Educação Física, tenho mestrado na área da educação na Universidade Federal de Santa Maria, né, que fica um pouquinho ao norte aqui da região de Ijuí, e doutorado, né, finalizando em etapa final aí, na área da educação também, aqui pela Unijuí, certo? Eu também tenho graduação em pedagogia, certo? Então, trabalho na Unijuí desde 2014 e acredito que a minha apresentação seria essa, assim, da minha pessoa, né? Então, um pouco da Unijuí, né? Para a gente só contextualizar. Então, a Unijuí também é uma universidade que tem uma extensão bem grande, né? E tem uma vida longa, que nem a Universidade Católica de Salta, né? A gente, então, tem mais de 61 anos de tradição aí. A Unijuí é uma universidade comunitária, então é uma universidade sem fins lucrativos, né? E que pretende aí, na sua visão, então, consolidar, né, o ensino, a pesquisa e a extensão, visando aí a ampliação e qualificação de conhecimentos. Ela faz parte de uma rede de 14 universidades do Rio Grande do Sul, que se chama Comung, e que tem uma união bem forte entre universidades que se chamam, né, se denominam de co-irmãs, né? Todas se ajudam, né, no sentido de que todas lutam por uma visão, né, de extensão, de universidade comunitária, de priorizar o atendimento às comunidades das regiões que estão inseridas, certo? Então, a universidade, ela tem essa missão, né, essa visão aí de difundir esse conhecimento aí, e já tem uma tradição de mais de 61 anos. A gente tem, então, 4 campos, né? Então, o campus de Ijuí, que fica aqui onde eu estou, o campus Santa Rosa, a qual tem o curso de Educação Física também, que eu também trabalho, o campus Três Passos e o campus Panambi. Então, nós temos esses 4 campus presencial, né? Mas temos também há 2 anos, né, a inserção, então, do modelo do EAD 100%, e temos aí mais de 15 polos direcionados a todas as regiões do Rio Grande do Sul, certo? Então, não quis trazer aqui os dados do EAD, né, porque estou falando de um curso presencial a qual eu estou trabalhando, mas temos também educação física na modalidade EAD. Então, esses campos a gente possui alunos da educação física, tanto licenciatura quanto bacharelado. Quase formam um coração ali.
Fabiana, un Sim, momentinho, porque le he preguntado por el chat cómo venían con el idioma, comprendiendo, y bueno, algunos están falando que un poco, otros más o menos. Eh, si quieres, me animo, en todo caso, me ayuda Fabiana. Los datos es que la Universidad Unijuí tiene 4 establecimientos donde se imparte la carrera de educación física y son parte de una red en todo Brasil de universidades que trabajan de manera conjunta. Bien, hasta ahí, ¿vale? isso. Uhum. Bueno, perfecto. Bueno, y un poco la presentación de la colega en qué estaba trabajando, de qué manera, y la relación con la universidad. En enero próximo, Fabiana va a estar con su familia visitando Salta. En una de esas por ahí podemos encontrarnos y que conozcan algunos lugares de la región y algunas experiencias también de educación física. Bueno, nada, cualquier duda, consulta, habilitan el micrófono o en el chat y vamos como conversándolo. Bien, gracias Fabián. Certo, certo. Fique à vontade, professor. Então, em 2021, né, após aí uma pandemia, né, durante a pandemia da Covid-19, a Unijuí, então, resolveu fazer uma modificação no seu currículo, né, porque entendia que o currículo que estava posto, né, a partir das diretrizes do curso de Educação Física, já não estavam mais contemplando o futuro profissional da área da educação física, né, que necessita aí estar dentro do mercado de trabalho com habilidades, com competências, né, específicas para o seu campo de atuação. Então, construímos um currículo por competências direcionado e organizado por módulos e chamamos, então, de graduação mais. Então, todos os cursos, né, da Unijuí, a partir de 2021, foram organizados por módulos, né? Então, num sentido de que todas as disciplinas do módulo do curso de Educação Física precisam conversar e culminam uma experiência de um projeto de extensão, um projeto comunitário, que se chama Projeto Integrador, certo? Então, temos em todos os cursos da universidade, do direito, da administração, da agronomia, das exatas, todos os cursos. E se chama, então, Graduação Mais. É uma experiência nova, então. Unijuí, então, com 61 anos aí de tradição, mais de 490 ambientes de ensino, 44 mil egressos aí e 4 campings, tá? Que foi o que eu apresentei anteriormente. Bom, esta disciplina Projeto Integrador, a qual eu trabalho desde 2021, ela possui a sua característica a partir de um desafio. O que é um desafio? Então, dentro da página da universidade, temos a plataforma Sou Mais, tá? Que é essa aqui, ó, Sou Mais, certo? Que se refere a quê? As empresas, as instituições, as entidades, qualquer entidade parceira pode, então, entrar na plataforma da universidade, Sou Mais, e disparar um desafio. Mas o que é um desafio? É um problema real que aquela entidade possui e precisa de auxílio universitário. Então, é como se nós prestássemos serviços à comunidade de uma forma gratuita, né? E que tenta, então, solucionar um problema a partir do desafio
que a entidade cadastrou, certo? Fabiana, Sim. un ejemplo para esta parte, un club. Puede Uhum. entrar a Showmax, puede entrar a la página y poner un desafío, no sé, tiene problemas de violencia machista en algunos deportes en el club, por ejemplo, podría poner eso. Sim, Ahí va, sim. bien. Vou mostrar alguns exemplos do que já temos na plataforma. Então, foi uma página que a universidade construiu para a comunidade, então, inserir esses desafios, né? Para a gente realmente atender problemas reais e não mais problemas fictícios, né? De o aluno estar pensando assim, pode ser que na escola a gente tenha problema com o ensino das lutas. Pode ser que na escola a gente tenha esse problema. Bom, vamos falar de problemas reais, do que realmente é um desafio e o que nós acadêmicos podemos fazer em grupo para auxiliar, propor soluções. Então, vou mostrando a plataforma. Então, aqui eu trouxe o que é a plataforma dos projetos integradores, né? Que fazem parte, então, desse novo modelo da universidade, desde 2021, né? Foi implementado, então, a partir da graduação mais, que é direcionado exclusivamente para habilidades e competências dos alunos, né? E que então tem que resolver aí, solucionar ou indicar melhores soluções para aquela entidade, para aquele clube, para aquela academia, para aquela escola. Então, vamos lá. Então, conhecimento, habilidade, aprendizagem para o trabalho, para a vida, né? Sala de aula em todo lugar e desafios reais. Então, para o professor que trabalha o projeto integrador, no caso, neste curso de educação física, sou eu a professora, a gente tem um desafio grande, porque recebemos muitos desafios das entidades parceiras. E a seleção dos desafios para solucionar tem que estar relacionado às disciplinas do módulo. Então, estamos com um problema de violência dentro da área dos esportes em um clube esportivo da cidade, certo? Os acadêmicos do curso, os estudantes do curso, só irão poder resolver este problema no módulo que eles tiverem disciplinas que vão estar trabalhando com os esportes. Não no módulo das disciplinas de dança, por exemplo. Temos que deixar esse problema de molho e atender outro problema. Então, o que está acontecendo aqui? A gente não está conseguindo dar conta de todos os problemas. Estamos tendo que fazer opções para poder estar aliado, então, às disciplinas da educação física. Vou indo. Então, nós já temos na plataforma mais de 430 desafios, mais de 430 projetos concluídos. Então, nós já atendemos 430 projetos, né? Pessoas impactadas, né, que tiveram um retorno destes projetos, foram mais de 11.989 pessoas envolvidas. Temos 313 empresas, instituições, clubes, academias cadastrados nesta plataforma. Tá? Então, nós já temos aí uma rede muito boa de entidades parceiras, né? E temos que lembrar
que estas entidades parceiras são futuros campos de atuação profissional, né? Porque o aluno, quando encerra a graduação, ele pode ir lá nessa entidade parceira e dizer, olha, nós tínhamos esta parceria, né? Ou a própria entidade parceira pode fazer esta solicitação. Fabiana, disculpa, una entidad parceira sería este lugar, club, escuela, organización, Isso. donde se realiza ese desafío, donde se busca Isso. trabajar. Isso, perfecto. Hospitais, prefeituras, empresas de agronegócio, escolas, qualquer entidade, associações. Una ONG. Bien. Sim, sim. Bien. ¿Y el Estado, una asociación del Estado, no sé, una secretaria de niñez? Sim, pode, qualquer entidade, certo? Vale. Então, já temos 313, né? Lembrando que isso é um projeto novo, né? Então, começou em 2021. Nós temos aí 2022, né? E tem muitas empresas e entidades que ainda não conhecem a plataforma Sou Mais. Então, ainda não sabem, né? Então, a gente ainda está em um processo aí de divulgação da nossa plataforma. Nós temos, então, mais de 398 mentores. Bom, o que são os mentores? Professor Luciano poderia ser mentor de um projeto integrador do curso de Educação Física. É uma pessoa, um profissional da área que tem formação na área do projeto e que vai fazer uma espécie de co-orientação do projeto. Então, ele recebe depois uma certificação da universidade, né? Ele participa de todo o processo da construção do projeto e execução do projeto, ao final. Temos, então, mais de 1.469 estudantes e 154 projetos ativos neste semestre, certo? Bom, como funciona para fazer o cadastro? Então, eu trouxe aqui para vocês olhar, tá? Então, é o desafio, então a comunidade externa, né? A comunidade, a entidade, os empresários, né? Entram na plataforma e cadastram o desafio, certo? Depois, eles fazem, quando eles acessam essa plataforma, eles fazem o cadastro deste problema aí que eles estão tendo lá neste local. E depois, os estudantes, então, na disciplina, sentam juntamente com o professor e vamos olhar todos os projetos que estão cadastrados para verificar quais deles podemos atender e solucionar neste módulo, ou que vamos deixar para depois. Então, professor Luciano e colegas, a gente não exclui um projeto, a gente atende o que está direcionado às nossas disciplinas do módulo, mas os demais a gente deixa ali. Em outra oportunidade, nós puxamos ele para atender, certo? Então, não excluímos nenhum projeto, deixamos na plataforma, porque, como eu disse inicialmente, é um projeto institucional. Então, se o curso de Educação Física não consegue atender neste módulo, o curso de Fisioterapia pode atender, ou outro curso pode atender, se for uma demanda interdisciplinar, por exemplo, né? Estão me entendendo?
¿cómo venimos al grupo? Pregunta, dudas, ¿cómo lo vienen siguiendo al esquema, a la presentación, la plataforma, los pasos que van siguiendo, el número de involucrados? ¿Vienen bien? ¿Hay duda? ¿Duda en el idioma o duda en el proyecto? Pueden habilitar el micrófono por chat. Estou muito rápido? Ya estoy para ir a Brasil, dice uno de los estudiantes. Bueno, ¿vienen bien? ¿Viene bien el Tá grupo? bom. ¿Está bon? Una preguntita. ¿Son de Brasil, de Río Grande do Sul, del estado de Río Grande do Sul, o pueden ser de cualquier lugar los proyectos? Ainda não tivemos projetos de outras regiões. Por enquanto, tivemos a recém só da nossa região, né? Ay, bien, bien. Como bien. é uma plataforma aberta, né? Podemos receber projetos aí de fora do estado do Rio Grande do Sul. Não Vale. sabemos dar conta, Tá. mas sim. No, digo porque quizá alguno te manda algún desafío de acá. Sim. Bueno, gracias, seguimos. Continua. Então, o que é um desafio? Então, é um problema, né, que eu tenho lá na minha localidade, na minha comunidade. Nós temos também entidades que são organizações, as ONGs, né, filantrópicas, que também solicitam, né, colocam, né, direcionam problemas ali para nós. Então, aqui, o que é um projeto integrador, tá? Então, como que é o cadastro do mentor? Então, o que é ser um mentor? Nós temos praticamente os 315 mentores que nós temos até o momento cadastrado na plataforma Sou Mais, são egressos dos cursos da universidade. Então, que já estão no campo de atuação e que agora estão fazendo a mentoria destes projetos. Então, isso é muito interessante. Acaba que atende também a política aí dos egressos, né? Do plano de desenvolvimento institucional que a gente tem, né? E o projeto integrador, né, foi incluído nessa graduação mais para atender aí a lei, né, as diretrizes de 2018 da curricularização da extensão no Brasil, e os cursos precisam ter aí 10% da sua carga horária de extensão nos cursos de graduação. Então, este material depois eu posso encaminhar para vocês também. Gracias. Então, aqui quais são os critérios, né, no caso, para ser mentor. E aqui tem deixa eu ver como é que... Espera aí, deixa eu voltar aqui. Então, aqui é um e-flyer que a gente cria para divulgar, né, a nossa plataforma, como que eu cadastro, algumas informações, né? O que é um PI, né? O que é a disciplina do PI, então a gente coloca aqui. E eu vou mostrar, então, vou mostrar, então, aqui. Só trouxe aqui para apresentar os do curso de pedagogia, tá? Da Unijuí, que são desde o primeiro semestre que iniciou, então, este projeto integrador, quais foram os projetos que a gente já atendeu, certo? Depois eu vou mostrar um mais especificamente. Como que eu faço para subir aqui? Eu vou aqui? Tá aparecendo essa barra para vocês? No. Não? No, Tá. no aparece. Vocês estão enxergando bem? Vemos pedagogía y Tá, ok. graduación. Então, então, nós tivemos aqui, por exemplo, problemas cadastrados na plataforma direcionados à área da pedagogia, né? Lembrando também
que dentro do módulo a gente tem alunos dos cursos de matemática, de letras, de educação física e de pedagogia. Alguns projetos, né, dependendo do desafio cadastrado, a gente consegue unir os estudantes de vários cursos. Outros desafios são muito específicos da educação física. Nós tivemos um desafio que eu vou mostrar depois para vocês, que foi direcionado a lutas e aos esportes de combate. Então, este desafio acabou que tivemos que separar apenas para o curso de educação física solucionar, certo? Este problema. Então, alguns desafios a gente vai trabalhar interdisciplinarmente e outros desafios vamos trabalhar separados. Mas todos os alunos possuem a disciplina de projeto integrador juntos, com um professor ou 2 professores, certo? Então, aqui alguns deles foram estes, né? Dificuldades de aprendizagem, que foi uma secretaria de educação que solicitou, a questão da adolescência, estratégias da qualidade da gestão escolar, engajamento voluntário, porque a ABB Comunidade é um projeto social que faz parte de uma rede de fundação de banco aqui do nosso estado. E eles trabalham com voluntários. E o problema que eles cadastraram lá era que eles tinham poucos voluntários para trabalharem as oficinas na ABB e que eles gostariam, então, de ampliar esta rede de voluntários. Então, o projeto ABB Comunidade, na verdade, a ABB Comunidade nos lançou vários problemas e nós conseguimos dividir em 3 grupos para tentar solucionar. Isso aconteceu até o primeiro semestre de 2022. Mais alguns direcionados, então, ao Campo Santa Rosa, né? Tivemos, então, a não aprendizagem dos alunos, do primeiro ao terceiro, dos anos iniciais, a questão de uma disciplina que a gente tem no currículo da escola aqui, que é produções interativas. Então, todos esses aqui direcionados ao curso de pedagogia. Só para vocês saberem, né, que temos, então, alguns que vão ser juntos e outros separados. Bom, agora eu vou apresentar os que são relacionados à educação física. Então, tivemos um em 2021, que foi o primeiro projeto integrador, que foi sobre jogos motores na infância, né? O desafio era o quê? Esta escola, Girassol, aqui o termo demandante é quem cadastra o problema na plataforma, quem demanda o problema, certo? Então, esse termo, quem demanda o problema, a entidade que demanda é, no caso, o demandante, que a gente chama aqui. La escuela es la que pone el desafío. Girasol, la demandante. Bien. Isso. Bien, valeu. A escola Girassol, no caso, que demandou o problema. Então, o problema era relacionado aos jogos motores e jogos esportivos, que eles não conseguiam desenvolver a questão dos jogos motores, né? Os professores estavam com dificuldades de trabalhar os jogos motores com esses alunos. Como no primeiro módulo da graduação mais do curso de Educação Física, os alunos possuem a disciplina de jogos motores, nós agarramos esse desafio. Vamos fazer a solução, certo? Tivemos aí um projeto de dança. Bom, dança não podemos agora, fica para depois, porque não temos a disciplina de dança no primeiro semestre, né? Só temos na sequência.
disculpa, Fabián, se comprende que llegan los desafíos, pueden ser multidisciplinarios o pueden ser específicos, pero tienen que responder a un núcleo de materias del año en que Isso, el profesor, mentor, las desarrolla para poder decir si tomamos el desafío. No se descartan, sino que se dejan para otro momento. isso, ¿Eso? isso. Bien, genial. Quando tiver a disciplina no módulo, a gente puxa aquele desafio para atender. Este outro desafio foi de uma escola de Horizontina, né? Então, isso foi em plena pandemia, né? Lembrando, então, que estes projetos aqui foram solucionados em tempos de pandemia, onde tínhamos aula apenas online, né? Então, foi mais um desafio ainda. Este projeto, a escola tem uma feira de profissão com os alunos do ensino médio. E eles queriam que a universidade, a Unijuí, fosse até lá e auxiliasse os alunos, estudantes da escola, a saber o que era o curso de educação física, conhecer o curso, a profissão. Então, nós temos uma disciplina que se chama Introdução à Educação Física, né? Que mostra o campo de atuação da licenciatura e do bacharelado. Nós agarramos esse desafio e fomos, então, até a escola para auxiliar nesta feira das profissões, levando, então, aos estudantes de ensino médio conhecimentos sobre o que é o profissional de educação física. Outro projeto, que eu sou apaixonada por esse projeto, aconteceu também, foi uma rádio local de uma cidade bem pequenininha do interior de Santa Rosa, que disse que na pandemia as pessoas estavam ouvindo muito mais rádio na cidade. E o que eles propuseram para nós? Que eles queriam que os universitários, estudantes, gerassem um programa gratuito na rádio falando sobre saúde, sobre atividade física. Então, os acadêmicos gravaram um programa que se chamou Movimento e Saúde e, durante a pandemia, esse programa ia ao ar todas terças-feiras e sextas-feiras para a região de Santa Rosa, para essa cidade de Santa Rosa, e as pessoas ouviam este programa gravado pelos estudantes com dicas de saúde, de postura, de exercício que eles podiam realizar durante a pandemia da Covid-19. Então, este projeto foi muito bacana, porque realmente atendeu a uma necessidade que a comunidade tinha, que a rádio, né, o dono da rádio, o empresário dono da rádio, que chamou a universidade para fazer este projeto. E lembrando, né, que geralmente programas de rádio são pagos, né? A gente, para divulgar alguma coisa, precisa pagar. E aqui não, né? Então, foi o dono da rádio que gostaria de ampliar aí os seus ouvintes e chamou a universidade para este programa. Fabiana, ¿de qué dependen los tiempos, el tiempo de duración de los proyectos? ¿Son meses. variables? 6 meses. 6 meses. É o semestre, né? Iniciamos, por exemplo, este projeto agora, que eu vou mostrar os que estamos fazendo agora, em agosto,
e terminamos em dezembro. Não dá 6 meses, né? Por aí. É bem corrido, né? Os estudantes, ó. Sim. Agora, os projetos de 2021, 2. Então, de agosto a dezembro de 2021. Então, a Secretaria Municipal de Educação de Santa Rosa, então, pediu que eles tinham muitos problemas relacionados à questão da inclusão, né? Então, os estudantes foram lá e tiveram que fazer uma proposta de projeto para aprender a incluir pessoas nos espaços da escola, que era a demanda que a Secretaria Municipal de Educação solicitou para nós. Aqui, uma outra escola, uma outra rede, né, de Ijuí, solicitou, então, um profissional de educação física, uma pergunta, né? Eles gostariam de saber o que o profissional de educação física faz dentro da escola. Então, foi um projeto direcionado mais à área da licenciatura, né? Porque ampliou apenas a escola. E os projetos deste ano de 2022, né? Do primeiro módulo, então, deste ano, conhecendo o projeto Cidadão do Amanhã. O demandante, este aqui, o Gévio, ele é um proprietário de uma academia em Santa Rosa. Esta academia dele trabalha com musculação, mas trabalha com um projeto que se chama Cidadão da Manhã, que tem uma rede de parceiros deste projeto que atende mais de 1.000 crianças para o ensino do karatê, certo? Então, ele colocou o desafio que ele gostaria de ampliar a rede de parceiros no sentido financeiro para auxiliar este projeto, que tem mais de 1.000 crianças, que ele atende de forma voluntária. Como nós tínhamos a disciplina de lutas e esportes de combate no primeiro semestre de 2022, nós agarramos esse projeto, né? Vamos agarrar. E então, tivemos que fazer um projeto para ampliar, divulgar o Cidadão do Amanhã, contando o que é o projeto, fomos lá conhecemos as crianças, os pais das crianças, a comunidade, fizemos tudo isso e construímos páginas no Instagram, no Facebook, fizemos TikTok, fizeram de tudo os acadêmicos para ampliar a rede de parceiros, né? Porque o Gévio, que é um egresso do curso de Educação Física da Unijuí, ele é voluntário, ele criou por uma paixão que ele tem pelo karatê. Então, essa rede foi aumentando tanto que ele atende mais de 1.000 crianças na região. Então, ele precisa ter entidades que coloquem dinheiro para ele, né? Então, como nós da universidade não temos dinheiro para colocar no projeto, nós auxiliamos nessa divulgação do projeto. Fabiana, o sea, la universidad lo que hizo fue divulgar el proyecto de Ciudadano del Mañana. Por eso todos estos canales de comunicación. Perfecto. E o Gévio, então, tinha vários problemas que nós dividimos também em vários projetos. Aqui, um grupo
pegou apenas a parte para potencializar a questão de projetos socioeducativos, que é, né, vamos combinar que é um dos campos de atuação do aluno do bacharelado em educação física. A questão do esporte, do lazer, né, dos projetos sociais, a gente é um campo de atuação. Então, a gente quis trazer, numa parte do projeto do GEVIO, potencializar o que é um projeto social, o que é ser um voluntário, o que é ser um sujeito que trabalha com um projeto social. Então, a gente pegou esta parte para a gente conseguir atender a todas as demandas que o GEVIO cadastrou na nossa plataforma. Outro foi educadores sociais. Então, quais são as potencialidades de ser um educador social? De eu trabalhar com esses projetos. Então, este grupo fez uma espécie de documentário e disponibilizou para o GEVIO, entrevistando educadores sociais, pedindo para eles contarem suas experiências, né? Quais são as motivações, o que isso traz, né, para a vida do sujeito, como forma de garantir aí o atendimento à demanda, né, que era trazer, então, mais pessoas, tanto empresas no sentido financeiro, economicamente, mas também como mais voluntários, mais pessoas para auxiliar o GEVIO neste projeto. E dentro da academia do GEVIO, ele tem um outro projeto, além do Cidadão do Amanhã, que se chama Dragões do Oriente, que é uma academia que trabalha com musculação e trabalha com jiu-jitsu, kung fu, trabalha com a questão das lutas e dos esportes de combate. O Cidadão do Amanhã trabalha apenas com o karatê. E o Dragões do Oriente trabalha com outras práticas. Este grupo foi trabalhar apenas com a questão da musculação, porque um problema que o GEVIO tinha era o quê? Ele não sabia se a parte da musculação da Dragões do Oriente estava adequada aos usuários. Por exemplo, ele quer que a academia dele seja um espaço de humanização, seja um espaço familiar. Por quê? Porque os pais levam os filhos para treinar karatê e ficam lá assistindo o treino. O que ele fez? Ele trouxe uns aparelhos e fez uma sala de musculação para atender aos pais enquanto os filhos treinavam karatê. Então, ele fez isso, mas ele não sabia se isso ia dar certo ou não. Então, ele pediu ajuda à universidade para os alunos, estudantes de educação física, auxiliarem no espaço, verificarem se a academia estava correta, se estava dando atenção suficiente, se fazia um diagnóstico, se fazia uma anamnésia, né? Como que era esse espaço oferecido aos pais das crianças que iriam lá treinar. Então, este foi um outro projeto que a gente atendeu. E agora, vamos então para os projetos que estamos fazendo agora, que precisamos finalizar em dezembro. E já estou com cabelos brancos, pois não sei se vamos dar conta. Enfim, vamos lá.
Ah, não, primeiro é os de Ijuí. Deixa eu só contextualizar os dois de Ijuí que tivemos. Que foi esse aqui, que foi da ABB Comunidade. Então, o que aconteceu no campus Ijuí, aqueles todos ali eram de Santa Rosa. Estes são de Ijuí. Este projeto social, que é a ABB Comunidade, atende mais de 500 alunos no turno inverso da escola, no contraturno, e que são crianças carentes, né? Que recebem alimentação, recebem vestimenta, recebem apoio a partir de oficinas. E eles tinham uma oficina que era de lutas. Como nós tínhamos a disciplina de lutas, a gente, ok, vamos atender a essa... Certo? Sí, seguimos. Vamos atender esta demanda. O problema que eles tinham era que os pais não queriam que as meninas praticassem lutas, apenas os meninos. E que os meninos brigavam muito, não sabiam a diferença de lutas e brigas, por exemplo. Então, eles pediram ajuda à universidade para nós levar até a comunidade ABB propostas de como trabalhar as lutas de uma outra forma. Eu trouxe aqui para mostrar para vocês como é a plataforma, tá? Então, eu tirei aí um print da plataforma. Então, dentro da plataforma Sou Mais, os alunos cadastram os seus cursos, os nomes dos integrantes, o nome das professoras e o nome dos mentores, que são os profissionais que vão estar ajudando de forma voluntária. Na plataforma, aqui é o acesso com o meu login. Para o usuário vai ser um pouco diferente, né? Mas para vocês saberem como está na plataforma Sou Mais. Então, dentro da plataforma, vocês podem visualizar aí que tem a introdução, o referencial teórico, a metodologia e os resultados. Os acadêmicos produzem todo o projeto num documento do Drive, né, compartilhado comigo e com os integrantes do grupo, e depois que a gente finaliza e apresenta ao mentor, a gente posta na plataforma. Coloca na plataforma e o mentor consegue, então, fazer o feedback, né, dar o retorno, se está adequado ou não essa escrita aqui. Os projetos, uma coisa importante, os projetos são feitos em grupos de até 4 pessoas, certo? Não mais e não menos, porque a ideia é que se trabalhe coletivamente. Aqui chegamos ao último item, que é os resultados, ó. Vocês podem verificar, então, que os resultados são feitos de uma forma que a gente chama de produto. Não é um termo que eu gosto muito, mas é o termo que a universidade chama, certo? O produto é o quê? É a solução para o problema, cadastrado lá inicialmente. Então, este grupo aqui criou 2 produtos que eu vou mostrar para vocês agora. Vamos ver se vai funcionar. Qualquer coisa, na apresentação tem depois o link, tá? Para vocês assistirem. Deixa eu ver se eu não esqueci nada. Eles criaram, então, 2 produtos. Lembram, né? Que o problema era este aqui. Então, era a questão das lutas e dos esportes de combate.
Então, eles criaram um produto que foi um documentário que entrevistou atletas de diversas localidades, inclusive da Colômbia, né? Que tinham alguma prática de luta, para dizer o quanto as lutas e os esportes de combate são importantes e que as meninas podem praticar também, né? Porque era um dos problemas que a ABB tinha, que os pais não queriam que as meninas lutassem, né? Outro produto foi um teatro que eles criaram explicando a diferença de lutas e brigas e que as meninas podem sim praticar, que foi disponibilizado à comunidade para apresentar aos pais, às crianças e comunidade em geral. E o projeto integrador precisa, ao final, em dezembro agora, os alunos precisam socializar o que foi o resultado do PI, né, do projeto integrador. Para não apresentarem slides, eles precisam criar um vídeo, que é este vídeo aqui, que precisa ser de, no máximo, 3 minutos, contando todo o PI, certo? Então, este é, digamos assim, o relatório final do projeto integrador. Não tem prova na disciplina de projeto integrador, né? Eles fazem os produtos. Eu acho que é muito pior que a prova, porque eles trabalham muito, né? Então, eu vou apresentar aqui para vocês. Fabiane, creo que no se escucha o está muy Não? bajito en tu computadora, ¿puede ser? Tá, peraí, deixa eu ver aqui. Ele tá no... Mas eu vou disponibilizar para vocês os links, daí Ok, vocês podem assistir perfecto. depois, tá? Ok. Mas então aqui só para mostrar para vocês, então este aqui são os acadêmicos apresentando então o projeto integrador num vídeo aí de 3 minutos, no máximo, mas eles ultrapassaram um pouquinho. Mas não tem problema. Então, eles contam aqui todo o projeto, deixa eu só mostrar aqui, né? Os alunos, então, fazem essa apresentação. Aqui é o produto que eles criaram. Deixa eu passar. Aqui, então, foi a entrevista que eles fizeram com atletas, né? Esse aqui é um atleta, por exemplo, aqui nós tivemos Gabriela Pérez, que é da Colômbia, que é uma lutadora de taekwondo, né? Que faz intercâmbio na Unijuí, né? Então, ela fez uma gravação, porque ela é atleta federada da Colômbia de taekwondo, então ela falou como é estar nas lutas sendo uma atleta feminina, né? Então, tivemos um atleta do Kung Fu, do boxe, né? Da capoeira, professor Marcelo. Tivemos várias participações. E aqui é o outro produto que eles criaram, que foi o teatro, né? Eles gravamos em sala mesmo o teatro, que é um professor de educação física dizendo que iria trabalhar lutas como conteúdo. E o diretor da escola entra na sala e diz que não quer que se trabalhe lutas e que meninas também não lutam, que era o desafio que a ABB propôs para nós, né? Então, a gente criou um teatro a partir, né, de uma forma bem lúdica para as crianças conseguirem também entender, né?
estes produtos, todos a gente entrega para a comunidade. Então, a comunidade faz o que quer com os produtos. Se ela quer usar, ela vai usar. Se ela não quer usar, ela não vai. Mas a nossa intenção do projeto integrador é levar até a comunidade a solução daquele problema. É pensar academicamente a solução para aquilo, né? Agora, se futuramente eles não vão mais usar este teatro, aí é responsabilidade deles, né? Mas a gente, enquanto professores e alunos, fizemos a nossa proposta, né? Então, vamos passar. Então, os projetos que estão acontecendo agora, neste semestre, que vão finalizar em dezembro, tá? Temos neste módulo, então, tá? Neste módulo agora, as disciplinas de metodologia do ensino dos esportes com interação, metodologia do ensino dos esportes sem interação, dimensões psicossociais do esporte e educação especial e o projeto integrador. Então, os nossos desafios têm que estar relacionados a estas disciplinas, certo? Então, um desafio foi de uma escola que é do zona rural, não sei se aí é zona rural também, zona rural? Zona rural, sí, de una zona rural. Isso. Que tem dificuldade com o ensino do futsal. Então, como era uma disciplina que eles tinham, né, esportes com interação, eles puderam pegar este projeto. O outro projeto é uma escolinha paga, né, de futsal na cidade de Santo Cristo, uma outra localidade. É uma escolinha que os alunos pagam R$50 para participar dos treinamentos de futsal. O problema que o Robinson trouxe para nós, que foi o demandante aqui, é que eles não conseguem ter alunos da categoria sub-10 na escolinha. Não conseguem, alunos, crianças. Pensamos primeiramente que era por questão financeira. Bom, eu não tenho R$50 para pagar para o meu filho fazer futsal, né? Ele não tem condições financeiras para isso. O Robinson colocou na escolinha dele uma gratuidade para pessoas que não conseguem pagar. Mesmo assim, o problema se manteve. Então, ele entrou em contato com a plataforma, colocou o desafio e pediu ajuda aos alunos da educação física para tentar ver o que eles podem fazer para expandir o número de crianças na escolinha, principalmente categoria sub-10, né? Que é o problema que ele tem lá. Este aqui é um outro projeto que é uma escolinha, é uma associação de futsal de toda a região que participa de competições estaduais de futsal, tá? De Santa Rosa, que queriam utilizar nos seus treinamentos o ensino do futsal a partir das tarefas, tipo 3 e 4, dentro do ensino
dos esportes. Eu não sei se vocês trabalham na metodologia do ensino dos esportes coletivos, as tarefas de classificação que o Gonzalez desenvolve. Não sei se vocês trabalham. Habría que preguntarle al grupo. Yo no trabajo específicamente en fútbol y en entrenamiento de deportes. No sé si han escuchado esta metodología o un poco si nos quieres contar brevemente. Tá. Dentro da classificação dos esportes, então, que a gente trabalha aqui na universidade, a gente tem a metodologia situacional ativa, né? Que é trabalhar com a ideia de mini-jogos dentro dos treinamentos, dos esportes de invasão, né? Coletivos. E dentro das situações de jogo, a gente tem 4 tipos de tarefa, tipo 1 e 2 e tipo 3 e 4. As tarefas de tipo 1 e tipo 2, elas são mais específicas relacionadas à técnica do esporte. E as tarefas de tipo 3 e 4 são mais relacionadas à tática, ao pensar sobre. Então, esta escolinha trabalhava mais tarefas técnicas, tipo 1 e 2. Não com interação, não com mini-jogos, nada disso. Era a técnica pela técnica. Então, eles pediram ajuda à universidade para os alunos organizarem um planejamento apenas com tarefas tipo 3 e 4, para eles trabalharem lá na escolinha. Outro projeto foi de uma rede de uma escola de zona rural também, com o atletismo, que é uma das disciplinas que eles estão tendo neste semestre, que é os esportes sem interação, né? Então, entra o atletismo aqui. Eles não... a escola, né, a Pedro Speroni, como eu trouxe aqui, demandou um problema que o professor não tinha condições de infraestrutura e nem de planejamento de pensar o atletismo para os alunos do ensino fundamental, os 7º e 8º ano do ensino fundamental, que é a idade aí 13, 12 anos, mais ou menos, tá? Então, os alunos estão organizando um e-book digital para divulgar, para disponibilizar para a escola Pedro Speroni, com várias dicas e ideias, tanto de materiais quanto de atividades para o ensino do atletismo a partir da realidade desta escola, tá? Então, eles foram lá, fizeram um diagnóstico na escola, visualizaram lá, bom, só temos uma quadra, não temos campo, não temos pista, não temos materiais de dardo, arremesso, peso, não temos nada na escola. Como vamos ensinar atletismo aqui, nestas condições? Então, o e-book está sendo produzido a partir destas condições, né? E o outro é um atletismo no campus Ijuí, mas para uma associação de deficientes aqui de Ijuí. Então, eles têm um grupo de deficientes intelectuais que participam de competições das APAES, né, que se chamam APAES aqui, que é a Associação de Pais e Amigos Excepcionais, certo? Então, eles têm uma turma de alunos com deficiência intelectual que participam de competições a nível estadual de atletismo. E eles pediram ajuda para o Unijuí, os alunos, auxiliarem nos treinamentos do atletismo para deficientes intelectuais.
Como a gente tem a disciplina de atletismo e de educação especial, casou muito bem esse problema, né? A gente fica feliz quando casa os problemas, né? Aqui, então, tá a plataforma novamente, que eu trouxe para mostrar para vocês. Aqui eles já estão colocando as partes, né? A gente vai construindo partes por partes, tá? E o último projeto que eu tenho para apresentar para vocês, antes que vocês saiam da sala, né? Está relacionado ao handebol, tá? Que é um esporte de invasão coletivo que os alunos estão tendo lá na mesma entidade do PI passado, ABB. Então, vejam o quanto essas parcerias criam laços com a universidade que agora a gente tem muitas demandas e a gente não consegue dar conta muitas vezes, né? Então, aqui a proposta deles é que eles gostariam de iniciar com o handebol lá na ABB Comunidade, que eles não têm handebol lá. Então, os alunos agarraram esse projeto e vão produzir um material aí para o professor voluntário lá da ABB, para ele desenvolver o handebol na comunidade. Então, como considerações, né, pessoal, eu tenho para dizer que os projetos integradores, né, são bem desafiadores, o próprio nome, né, o desafio, é desafio tanto para os alunos, porque os alunos iniciam no primeiro semestre já da universidade, e eu lembro quando eu estava no meu primeiro semestre da faculdade, eu só queria jogar bola, né, e comer batata frita, e as disciplinas chatas eu não queria prestar atenção, né? Só queria vazar. Então eu ainda não tinha maturidade suficiente, né, para pensar um problema, solucionar um problema da comunidade. Então isso é um desafio, é uma competência atitudinal que a gente precisa desenvolver nos estudantes, né? A gente tem alunos de 17 anos na universidade que precisam pensar uma solução para um problema que vai ser do campo de atuação dele. Então, é um desafio muito legal. Ao mesmo tempo, eu fico bem apreensiva, né, por ser a professora do PI e por ter que dar conta de tudo isso, né? A gente fica preocupada se a gente vai conseguir ou não. Então, eu coloquei algumas coisas que eu considero que são importantes, né, nesse processo. Então, a aprendizagem teórico-prática, contextualizada com os conteúdos do módulo, então, com as disciplinas do módulo, né, sempre precisam estar articuladas, tá? Situações e desafios reais, né? Projeto de intervenção na comunidade, então, a gente precisa propor este projeto de intervenção, o problema relacionado sempre ao campo de atuação do acadêmico da educação física, constitui-se, então, como um espaço de extensão comunitária, né? Então, atende a nossa política aí de curricularização da extensão, né? O engajamento dos alunos, né, nessa aprendizagem, as soluções precisam ser inovadoras e significativas. Eu não posso propor uma solução que não condiz com o desafio proposto, né? Então, ele precisa ser um desafio inovador, ele precisa ser uma solução que realmente faça a diferença para essa parceira entidade, né? E um planejamento interdisciplinar. Trouxe, então, alguns momentos, só para algumas imagens para vocês visualizarem, então. Aqui, os acadêmicos, os grupos acabam apresentando, então, para os mentores. Então, os mentores vão até a universidade e a gente vai apresentando as partes do projeto para o mentor e para a turma, para verificarem se está indo no caminho certo ou não, né? Antes de acabar o projeto.
Então, a gente tem aqui 2 grupos, aqui na APAE, né, em conversa com o demandante, no caso aqui a professora diretora da APAE, aqui o professor de educação física da APAE, então a gente foi até lá para verificar o desafio, né? Porque assim, professor Luciano e colegas, às vezes eles colocam o projeto, o desafio lá na plataforma e não fica muito claro para nós o que é, né? Eles colocam assim, problema de lutas. Bom, que problema é esse, né? Então, a gente, como eles colocam os dados lá na plataforma, a gente vai até o lugar e faz uma reunião para verificar realmente o que é o problema deles, né? Para a gente não dar um tiro aí errado, né? Ir para um lado que não é. Então, aqui a gente está no nosso grupo. Aqui ficou meio escuro, mas aqui é o trio. Esse grupo perdeu um colega, então acabou que ele trocou para a modalidade EAD, então eles ficaram só em 3, né? Aqui é um outro grupo de Santo Cristo apresentando o projeto. Isso tudo é apresentação para os mentores, tá? Que eles organizam para os mentores. E do atletismo, aqui outro grupo, aqui o outro grupo, né, apresentando. Então, aqui é do projeto integrador passado, quando esse aqui é o Gévio, lá da Academia do Karatê. Então, esse foi o demandante, né? Então, ele foi até a universidade, chorou no dia, né? Porque um dos documentários, o menino disse que ele gosta muito de participar do projeto Cidadão da Manhã, porque o Jev é o pai dele, como se fosse o segundo pai. Então, os alunos também se emocionaram bastante, então as produções são muito legais. Então, aqui o Jev com todos os grupos, né, apresentando. Aqui é uma outra socialização, o pessoal da ABB Comunidade, então, aqui o Leomar, que foi mentora, que é diretora da ABB, esse aqui é o presidente da associação, então aqui é uma socialização, aqui estávamos em 2022, né, primeiro semestre ainda estávamos utilizando máscaras, né, sempre a gente faz nessa socialização final a entrega do produto, a entrega de mimos e uma confraternização final, né? Vem prefeitura, vem prefeito, vem vice-reitores, vem as entidades, né? E pessoas importantes aí participam, né? Desse. E o lanche na educação física aqui sempre é gorduroso, eu não sei por quê, mas eles sempre não querem frutas, querem pastel. Então, é assim. Aqui, o momento que o demandante, então, traz o seu problema, apresenta para nós o seu problema, então é bem legal, os estudantes escutam, conhecem a entidade, para daí poder solucionar esse problema. Aqui mais uma foto, então. Aqui no primeiro dia de aula, a gente sempre batiza os alunos de projeto integrador, né? Então, a gente sempre tem que usar algumas piruetas aí que a gente faz, eu e a prof. Marta. Aqui outra fotinho. E aqui, então, a nossa foto desta semana, apresentando, então, o projeto para a PAI aqui de Ijuí. Então, agradeço, desculpe aí a fala rápida, né? Fico à disposição aí para esclarecimentos. Bueno, muchas gracias, profesora Fabiana, y nos quedan unos minutitos. Dejemos que los estudiantes hagan preguntas, intervenciones o comentarios de tu presentación. No sé si alguno quiere habilitar el micrófono por el chat. Preguntas, comentarios, intervenciones. Eu acho que eu não consegui finalizar aqui essa apresentação. Ah, eu acho que é aqui, né? Aqui, pause. Ah, Ahí agora está.
Bueno, ¿algún comentario, pregunta, agradecimiento, dudas? ¿Qué les despertó la charla de la profesora? Profe, Sí, dale Lucas, te escuchamos. me gustó el proyecto ella que comentó que hizo en la radio, que estaba muy interesante. Hubiera estado bueno que también se platique un poco. Porque acá los comentarios, los compañeros nosotros en la materia, hay un grupo en específico que lo hizo, que hizo en una radio, hizo un proyecto en el cual la gente de la radio hacía la actividad entre las pausas. Entonces quería saber más o menos, me hubiera gustado saber en otro momento cómo fue el proyecto que ella realizó. E interesante también saberlo. O professor Luciano, ele falou rápido, não entendi algumas coisas. Se hizo un proyecto en una radio el año pasado donde se hicieron diferentes actividades con la gente de la radio. Lucas lo que decía era que qué bueno armar un programa de radio y que le gustaría saber más, que se cuente más. Sugiero, Lucas, que le escribas a la profesora para por ahí compartir mejor todo lo que se fue, ese proyecto que tenía sus segmentos en la radio sobre la importancia de la actividad física y la salud. Bien. Bien. Dale, vale. Outro comentário? Sim. E esse projeto da rádio ele foi muito interessante, porque era é uma rádio que praticamente quem escuta são pessoas de mais de 60 anos. Nós, jovens, agora me senti jovem, né? Mas, digamos assim, nós, jovens, não escutamos, assim, programas de rádio, né? A gente tem o Spotify no celular, baixa as músicas e tal, né? Mas a gente não fica escutando a rádio local da cidade, né? Isso, pelo menos aqui, não. Os nossos alunos não escutam. E esse dono da rádio, o público dele são pessoas idosas. E eles não podiam fazer atividade física fora de casa na pandemia. Então, a ideia dele foi, vamos trazer programas, né, que falem sobre atividade física, postura, como realizar alguns exercícios em casa para o público da terceira idade, que era o público que escutava o programa da rádio, né? Então foi uma sacada muito interessante dele, né? Do dono da rádio, para não perder o público alvo dele, né? Muchas gracias, Fabiana. ¿Alguien más? ¿Comentario, intervención, agradecimiento, duda? Em janeiro eu vou estar em Salta. Qualquer coisa a gente pode conversar. Nos entendemos melhor presencialmente também. Eu vi que alguém colocou ali que pela questão do idioma, né? Até lá acho que já vou estar falando melhor. Leo lo que puso Virginia, yo escribo por el tema del micrófono. Primero que nada, agradecer, gracias por compartir. Creo que nos perdimos bastante detalles por el idioma con respecto a los proyectos en particular. Pero rescato la metodología que tienen instaurada con la presentación, cómo se muestran los resultados. No sé si acá hay algo estructurado de esa forma, tan ordenado. Está bueno para copiar e implementar. Lo tomo Vir, tenés razón. La verdad que tiene un ordenamiento muy claro, que permite que quienes estudian, quienes los hacen, quienes los acompañan, las instituciones tengan un recorrido de todo el proyecto y sus momentos y su valoración. Sí, tal cual. También me sumo al agradecimiento de Virginia y al aprendizaje
de esas experiencias como universidad que vienen haciendo con la comunidad y cómo están ordenados metodológicamente en la tarea. ¿Alguien más? ¿Algún comentario, palabrita, frase, intervención? Bueno, estamos como, estamos como en tiempo de cierre. Profesora Fabiana, muy obrigado, muchas gracias por el tiempo, por la generosidad. Eh, Creo que es imprescindible hermanarnos como países de Latinoamérica, donde tenemos nuestra diferencia, pero también tenemos muchísimas cosas en común. Que este sea un paso de muchos más. Invitar hoy a los estudiantes a punto de recibirse de profesores, a colegas, sin duda, que vienen haciendo unas experiencias excelentes, a que sigan continuando, a que nos ayuden a mejorar nuestra cátedra, que tiene que ver con proyectos, pero la carrera, en definitiva, la universidad también, que puedan seguir siendo parte, que nos acerquen todo lo bueno y todo lo malo por mejorar, y qué bueno ha sido este primer intercambio. Yo me comprometo a hacer llegar otras conclusiones, que a veces uno necesita una digestión, que sean posteriores, o preguntas o consultas, y ojalá en enero, cuando venga profesora con su familia, podamos juntarnos y tener una pequeña reunión y compartir un poquito y charlar de nuestra carrera. Así que Fabiana, le dejo para que cierre, y a los estudiantes muchas gracias. Los extraño, seguramente ustedes también. Les mando un abraço de acá de Barcelona. Professora? Então, agradeço, né, mais uma vez, peço desculpas aí pelo idioma, né, mas acredito que vamos aprendendo juntos, né. Fico à disposição, então, para esclarecimentos ou dúvidas, vou mandar esse material para o professor Luciano, para a professora Alfonsina, certo? E a Unijuí está de portas abertas aí para esclarecimentos da proposta, né, e para outras conversas aí que a gente possa ter entre acadêmicos também, tá? Agradeço, tenham um bom dia, né? E até mais. Muchas gracias. Chao, chao.